coração assim, volta, volta, volta. E nós estamos aqui de brincadeira não, porque é o que nos trouxe aqui. Algo de tremendo o Senhor vai fazer. Aleluia. O Senhor quer falar primeiramente comigo, né? Sempre que traz a palavra, o Senhor quer falar comigo e com vocês também. Então vamos ver aqui, a Simone estava na sintonia comigo, em Ageu. Que é o tema, né? É o tema da campanha. Glória a Deus. Vamos ler, aqui vem no 2:9 que fala. No 2:8 e 9 fala assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Irmão, pode sentar. Aleluia. Eu quero agradecer ao meu Deus, porque a misericórdia dele é tremenda mesmo sobre as nossas vidas. E ele é lindo mesmo, como diz a Rose. E eu peço a ele que fique bem à vontade aqui no meio do nosso meio. E eu achei interessante quando a Simone começou a ler, e o Senhor falou no meu coração assim: filha, você lembra de quando você não me conhecia? O Senhor me deu essa palavra, irmãos, de uma fase muito difícil da minha vida, em que, não tenho vergonha de dizer, eu estava tentando suicídio. E no momento em que eu tentei, quando estava tentando tirar a minha vida, o Senhor mandou os servos dele, e esses servos foram com essa palavra para mim. O Senhor manda dizer para você que agora a última casa será maior que a primeira, porque eu estava afastada do Senhor. E eu fiquei 7 anos afastada do Senhor, e foi uma peleja muito grande, foi muito duro. Eu sofri muito. E para voltar, eu tive que voltar em meio a muita dor. A dor foi tão grande e que eu falei: é melhor morrer. Melhor morrer que vai passar essa dor. E naquele momento que eu pensei em me matar, eu planejei as coisas, que o diabo, ele é astuto, ele coloca na tua mente como você vai fazer as coisas acontecerem. Mas só que Deus tinha uma promessa na minha vida. Aleluia! E quando essa palavra chegou no meu coração, eu falei assim: mas que glória é essa? O problema está aí, o problema continua aí. Eu até não dei cabo da minha vida, mas o Senhor, para a honra e glória do nome dele, vem me sustentando. E a glória dele está na minha vida sim. Porque a glória fala da presença de Deus. O maior desejo do Senhor sempre foi de ter aliança com o povo. Quando lá no Velho Testamento Jesus chamou Abraão e falou assim: Abraão, de ti farei uma grande nação. E ele fez. Abraão venceu grandes obstáculos e o Senhor fez uma grande nação. E essa grande nação cresceu tanto que, como o Senhor disse, você não vai poder contar, vai ser como as estrelas do céu. Todo mundo sabe a história de Abraão. O povo foi parar no Egito. E o Senhor usou novamente um servo, Moisés, para tirar aquele povo de lá. E tirou. Mas o povo de Israel tipifica as nossas vidas. Nós, seres humanos, nós servos do Senhor. Nós somos difíceis. Hoje nós estamos aqui dando glória a Deus, mas é pela misericórdia dele. Mas amanhã, se vier uma luta muito grande e nós não estivermos alicerçados, simplesmente a gente se esquece. Faz igual o povo de Israel, que no deserto, momentos de fraqueza, eles disseram: cadê Deus? Eu prefiro voltar para o Egito. Lá no Egito, pelo menos, eu tinha o que comer, eu não passava essas necessidades. E quantas vezes nós pensamos assim: cadê o meu Deus? Está tudo tão difícil. E fica difícil mesmo. Porque o Senhor, ele quer agir no meio da maior dificuldade. Assim como foi Israel no passado, é conosco. E a gente passa por coisas que a gente não entende. E o povo continuou a caminhar no deserto. E os anos foram se passando e o povo desobedecendo e obedecendo. Desobedecendo e obedecendo. Vivendo uma vida oscilante na presença de Deus. Até que chegou um dia em que o Senhor, o próprio povo, falou que queria um rei. Não queria mais só Deus como rei, queria um rei de carne e osso. E foi aí que foi levantado Saul. Levantaram Saul. Saul era belo, lindo por dentro
problema, Saul, todo mundo sabe, desobedeceu ao Senhor. Mais uma vez, o povo pagou pela desobediência. E assim é conosco. Todas as vezes que nós queremos tomar frente, fazer do nosso jeito, nós pagamos. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, levantou quem? Davi. Davi, aquele homem de guerra, aquele homem definido, como a gente fala, né? Aquele homem que não olha para as tempestades. Um homem que passou por tanta tribulação. E um filho, a ingratidão de um filho que tentou usurpar o trono dele. Né? Passou por situações horríveis dentro da sua própria casa. Teve que sair da sua casa escondido. Porque ele tinha medo de que o próprio filho matasse um rei. Saiu escondido, de cabeça baixa, com a cabeça tampada. E diz a palavra que alguém tentou apedrejá-lo. Mas ele ficou quieto, esperando a providência do Senhor. E quando Davi, depois que passou por tantas lutas, tantas provações, Davi é um homem experimentado de guerra, mas ele tinha sede do Senhor. Ele queria o Senhor, independente da situação. Ele sabia que Deus era Deus vivo. Ele sabia que Deus era Deus de mudar circunstâncias. E ele disse: Senhor, eu tenho tudo, eu conquistei tudo. Mas o Senhor não tem um tempo em que eu possa te adorar. E o Senhor falou para ele assim: você não vai fazer tempo porque você é homem de guerra, de sangue, você derramou muito sangue. Quem vai construir um templo será o seu filho. E todo mundo sabe que Salomão teve esta honra de construir um templo para que o povo se reunisse. Como nós estamos aqui reunidos, é necessário, isso é profético, é bíblico. O povo não pode andar por aí de qualquer maneira. Ah, eu não preciso de Jesus, eu posso servir Jesus dentro da minha casa. Não, irmãos, é mentira. O povo tem que se reunir no corpo. O Senhor, Ele tem uma obra conosco dentro da igreja. Cada um de nós fazemos parte de uma engrenagem. Uma engrenagem maravilhosa. Você pode dizer assim: mas eu não sei cantar, eu não tenho voz, eu não sei falar, tenho vergonha. Irmãos, dons o Senhor tem para todos. Não existe aquele que não tem dons. Isso é mentira do diabo. Não deixe o diabo te enganar com essa. Você é poderoso. Você, diante de Deus, você é uma arma potente. Os teus joelhos, a tua voz, o teu coração comprido é que vai fazer a diferença na tua vida e na vida dos teus. Um coração comprido, o Senhor não despreza. Não é, Fabiana? Despreza. Não despreza. Você está passando uma luta hoje, você fala: eu não estou entendendo nada. Você fala: vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum, basta um jejum e você se derramar diante do Senhor. O Senhor fala contigo, o Senhor manda a resposta. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E aí Deus deu essa oportunidade a Salomão. Salomão pegou o que tinha de mais lindo para construir um templo para o Senhor. Imagina se você fosse um rei, tivesse todos os recursos do mundo e pudesse construir uma igreja. O que você ia fazer com gratidão? O melhor, o templo mais lindo que você pudesse construir. E ali foi construído. E diz que quando teve a inauguração daquele templo, a glória de Deus desceu por aquele templo. Que as pessoas não podiam se conter. Tamanha era a presença de Deus. Deus se manifestou de uma maneira tão real. Glória a Deus. Mas aquele tempo também passou. O povo, gente, é complicado. Acabou se esquecendo, voltou a pecar novamente. E Deus levantou os profetas, Jeremias, Isaías, vinha falando. Jeremias, como a gente fala, o profeta chorão, que sofria, profetizava, falava: arrependei-vos. Isaías, o profeta messiânico, falava da volta de Jesus. O intuito, irmão, sempre do Senhor sempre foi fazer que a gente se achegue a Ele. Jesus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele, fôssemos felizes. Alguém aqui consegue ser feliz sem Jesus? É mentira, a gente não consegue. É tudo engano. Você pode ter a melhor roupa, você pode ter o melhor marido, você pode ser linda, você pode ter o que for, mas é passageiro. Tem momentos na tua vida que você olha e fala: eu preciso de algo mais. E esse algo mais é que está aqui nessa noite. Esse algo mais nos pertence. E o diabo todos os dias tem tentado tirar isso da igreja. Essa glória de podermos, no meio de uma batalha difícil, nós temos essa fé, essa
povo continuou pecando. E chegou um ponto em que, na época de Daniel, todos foram levados para o exílio. Nabucodonosor pegou o povo de Israel e acabou. Pegou o povo de Israel e colocou no exílio. Acabou com o templo, aquele templo tão lindo que foi construído, que o Senhor deu medidas. O templo não foi construído de qualquer maneira, não. Tem falado da nossa vida. O Senhor falou assim: eu quero assim, assim e assim. E às vezes a gente pergunta assim: Senhor, mas por que o Senhor fez isso de mim? Deus é Deus de profundidade. Ele deu medidas para aquele templo e dá medida para nossas vidas. Ele sabe por quê, irmã? Às vezes você está passando por uma situação que você não entende. Porque Deus tira algo de você. Porque Deus permite que você passe, às vezes, até por vergonha. É que a gente não passa vergonha? Passa, às vezes passa. Por situações que você diz assim: como pode isso? Então tem uma medida para que você possa crescer, para que a glória seja completa. Mas a glória daquele tempo, o povo conseguiu destruir. Sabe como? Com a desobediência. É muito fácil desobedecer. É só a gente não ouvir mais a voz de Deus e querer fazer do nosso jeito. Eu não vou à igreja hoje porque está chovendo. Eu não vou à igreja hoje porque aquele irmão me olhou de cara feia. Aí eu fui à igreja ontem. Pra que ficar buscando tanto Jesus? Tá um sol lindo, eu acho que eu vou à praia, eu vou pra igreja não. Deixa pra igreja semana que vem, tá todo mundo bronzeado. Eu quero ficar bonita também, igual o povo. Não que seja pecado e à praia, irmão, eu tô falando isso. Mas nós estamos vendo um tempo em que nós temos que ter cuidado a cada instante. A cada instante da nossa vida, o Senhor vem pedindo algo de nós e às vezes a gente fica disperso. Não é pecado ir à praia, não é pecado passear, não é nada disso, não. Mas a gente tem que estar atento. Aleluia. E o povo continua ali naquela oscilação. E o Senhor sempre demonstrando amor. O Senhor sempre mostrando perdão. O Senhor mostrando que é Deus poderoso. Como vem hoje mostrando nas nossas vidas. E às vezes a gente não alcança isso, não entende isso. O coração é fechado. Os ouvidos estão tampados. E Daniel ali, cativo, já sabia que um dia o povo ia sair do exílio. E o Senhor cumpriu a palavra. O Senhor falou com Daniel: um dia esse povo vai sair daqui. Vão ser tantos anos de exílio. E o povo voltou. Um dia, Nabucodonosor tinha dominado o mundo inteiro. Só que ele se esqueceu que ele não era Deus. Ele dizia que ele era Deus. Então Deus abateu, fez ele como um bicho. Aquele homem que se dizia rei, dono de todas as coisas, ele começou a comer capim e, enfim, veio outro reinado profético. Ciro o Grande dominou o mundo inteiro. E aí Ciro, o que Ciro fez? Pegou o povo que estava cativo na Babilônia e falou assim: olha aqui, olha como Deus agiu. Pegou um inimigo e falou assim, para o povo de Israel assim: pode voltar para sua casa. Pode ir. Foi uma primeira leva de 50 mil pessoas, mais ou menos, para ajudar. Quando eles chegaram lá, tinham que reconstruir tudo, não tinham nada. Não tinha mais nada. É minha casa, é igual a gente chega numa... É minha casa, é meu bairro, eu reconheço tudo, mas eu tenho que reconstruir. E eles começaram a reconstruir os alicerces da casa do Senhor. Eles falaram assim: não, nós temos que fazer um templo. Vamos tentar fazer um templo igual o Salomão, vamos tentar? Eles não tinham recursos, mas eles queriam. Eles começaram a reconstruir os alicerces. Sabe o que aconteceu? As lutas de fora e de dentro. Os samaritanos, os povos que viviam ali em volta, falaram assim: esse povo está muito folgado. Mal chegaram aqui, já estão começando a construir de novo o templo. Não, a gente vai impedir. A terra era muito seca, para plantar era difícil. Então o povo começou a olhar para as dificuldades. Nossa, como é que vai ser? Esse povo se levanta contra a gente não consegue plantar, tudo que a gente planta morre, essa terra é seca. E Deus permitindo, irmão, porque Deus queria se mostrar para ele como Deus, queria que eles clamassem. A terra estava seca, sabe o que aconteceu? Eles pararam de construir. Aquele alicerce ficou lá no templo. Aquele alicerce ficou durante alguns anos ali parado. E o povo começou a olhar para a sua vida. Começou a construir, sabe o quê? As suas casas. Como nos dias de hoje. A luta vem, o problema vem, eu não vou à igreja. Eu começo a olhar para mim. Eu começo a olhar para mais para a minha profissão.
filho, para minha filha, começo a guardar as coisas que o meu coração pede. E tenho as minhas desculpas. Está difícil. A luta está grande. Eu até tentei, mas eu não consegui. Só que Deus queria mais. Deus queria pessoas ousadas. Deus precisa de pessoas ousadas. Deus quer que nós rompamos os nossos limites. Se teu limite eu não consigo orar na madrugada, Deus sabe, Deus nessa noite Ele quer que você rompa esses limites. Se há na tua vida um alicerce, alguma coisa, uma pedra de tropeço, em nome de Jesus de Nazaré, não seja como o povo naquela época, que só olhava, passava e não tomava atitude nenhuma. Dizia assim, eu não posso fazer nada. Deus, como Ele é misericordioso, amoroso, grande em poder, levantou um homem chamado profeta Ageu. A Bíblia não diz de onde ele veio, quem ele era. Levantou ele, só profetizou durante 4 meses. Ele levantou para animar o povo. E é isso que a gente precisa ser animado. Sabe quem nos anima? Sabe o Espírito Santo? Em primeiro lugar, quando você coloca o teu pé e fala, eu vou, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai, nos garanto. O Jesus fala, vai, filha. Nada pode vencer um servo determinado. Vício nenhum. Nada pode vencer um servo determinado. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então as coisas se passar. De repente você nem vai ver algumas coisas, mas que vai se cumprir, vai. Eu estava meditando na minha família, na minha avó. A minha avó, ela orava por tantos dos meus familiares. Alguns ela não viu indo para o Senhor, mas aconteceu. Algumas coisas ela viu, porque muitas até, mulher de fé. Mas eu estava pensando em fulano e ciclano, que depois de 20 anos que ela morreu, voltaram para o Senhor. E eram pessoas que você dizia assim, esse não volta mais não. Esse aí, esquece, voltaram. Então, é perseverança. Ageu foi um homem corajoso. Quando o Senhor falou para ele, vai lá e fala para o povo, que minha é a prata, minha é o ouro. E eu farei tremer o céu. Eu farei tremer a terra. A terra é as coisas desse mundo aqui, Se nós olhamos, terra, é terra. Terra não é nada perante o Senhor, não, gente. O Senhor, Ele fez a terra e os céus. Ele é dono de todas as coisas. Vai lá, Ageu fala. E Ageu falou, em nome do Senhor eu vim profetizar que o Senhor quer que vocês cresçam na presença do Senhor. O Senhor manda perguntar a vocês, por que vocês têm casas bonitas e a casa do Senhor está lá daquele jeito lá? Olha como é que a casa do Senhor está. Aí o povo ficou assim, olha para dentro de si, vocês plantam, tudo que vocês plantam morre. E quando vocês conseguem comer, isso não alimenta a alma de vocês, isso faz para nossas vidas. Muitas vezes nós temos o melhor, mas a nossa alma está vazia. Sabe por quê? Porque nós não damos o melhor para o Senhor. Mesmo estando dentro da casa do Senhor, não damos o primeiro lugar ao Senhor. E o Senhor, Ele não é homem para que minta. Ele exige, Ele pede. Aleluia. Desculpa, Ele não exige não, Ele pede. O primeiro lugar. Se você abrir o seu coração, Ele vai te dar tudo no ponto do melhor. Aleluia. E o que aconteceu? Ageu, ele foi levantado para animar o povo como nós. Muitas vezes um irmão, um vizinho, um parente, o Senhor, Ele precisa que você esteja na posição de dizer, desanima não, vai. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Vai, não desiste não. E Ageu ficou ali. E o povo animado, vamos reconstruir o templo sim, recomeçar a reconstruir o templo. E reconstruíram o templo. Só que os anciões olharam e disseram assim, nossa, mas esse templo não é como o templo de Salomão. Os novinhos nem conheceram o templo de Salomão, mas os mais antigos, eles conheciam a glória, a beleza, a formosura, era um templo enorme. E então eles compararam, olha a carne. Não, o templo de Salomão, esse templo é muito pequenininho. Aí foi quando o Senhor falou que a glória da última casa seria maior que a primeira, porque a glória viria mais tarde com a presença do Messias, de Jesus puro, dentro daquele lugar. Não adianta um templo imenso se Jesus não fala.
a presença genuína de Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim faz a glória da última casa ser maior que a primeira. Não importa se na semana passada você pecou, se na semana passada você pensou em desistir, se o teu passado te condena. Hoje o Senhor quer estabelecer com você algo novo, uma glória tremenda, algo que você nunca viu. A palavra de Deus diz assim: aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, isso eu tenho reservado para aqueles que aleluia, seu crente. E ele diz assim: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Bendito é teu nome, Jesus. E elas me seguem. E eu cuido delas e dou a vida eterna. Irmão, que Deus é esse maravilhoso. Que nos perdoa todos os dias, toda manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se a gente olhar para a nossa estrutura, a gente fala assim: não tem condição. Mas é Ele que é tudo em nós. E nessa noite a gente te convida a fazer uma introspecção, pensar: a glória do Senhor está na minha vida. A glória de Deus está na minha vida. Porque o que nós mais desejamos, irmãos, é ter o Senhor Jesus dentro da gente. Senão não vale a pena. Não vale a pena ser mais ou menos, ser crente morno, não. Deus tem algo maravilhoso. Então a gente precisa alcançar. E como nós vamos alcançar isso? Com oração, com clamor. Senhor, eu quero. Me ajuda, me sustenta. Senhor, abre os meus ouvidos. Senhor, fala comigo. E o Senhor vai falar contigo na palavra, irmão. O Senhor vai falar contigo em sonhos, porque o Senhor não esteja perdido, sem saber o que fazer na tua vida. Você é importante. A tua família é importante. Teus sonhos são importantes. Tudo em você, Deus olha para você e escreveu. Então é necessário que nós paguemos um preço. O preço maior foi pago por Ele. Então quando Ele levantou Ageu para animar o povo. Ageu significa o Espírito Santo que está no meio da igreja. O Senhor falava assim: ó, eu estou no meio de vós. Mas Ele queria estar dentro de vós. E a palavra diz que Ele não estava dentro do povo porque ainda faltavam coisas. Volto a dizer, é uma noite que a gente tem que pensar: a glória de Deus está dentro de mim verdadeiramente? O que falta para que a glória de Deus esteja totalmente na minha vida? Eu que eu reflita isso. Irmãos, que o servo de Deus, quando ele está no caminho, não abelha no caminho, ele é a pessoa mais realizada dessa vida. Ele pode estar até com a sua geladeira vazia, passando por momentos difíceis, sem dinheiro, por um tempo, porque Deus permite. Mas há uma alegria aqui dentro da alma, há um contentamento, uma certeza de que eu estou indo, que eu estou caminhando, que Deus é comigo. E aquela palavra, tudo posso naquele que me fortalece, começa a fazer sentido. Aí você começa, é mesmo, Deus, gente, é verdade, eu tudo posso. Está difícil sim. Você começa a ter visões do céu. Você começa a crer que aquele teu parente, aquele teu problema difícil, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai transformar. E uma coisa muito linda que alguém disse para mim esses dias: é necessário que você não deixe a obra por causa de um problema. Aí eu estava no livro de Neemias. Neemias, o povo, ele também foi levantado para animar o povo. O povo tinha uma das mãos uma arma, né? Uma arma. E outra mão material de construção. A arma fala de quê? Da vigilância, oração, jejum, madrugada, a vida da igreja, né? E a construção o quê? Você continua falando, é o ID. A luta está vindo. Ó, cheguei em casa agora, cheguei em um culto maravilhoso, cheguei em casa com tenda. Eu vou desanimar por isso? Não, eu vou para a palavra. Vou comer a palavra. Vou comer essa palavra. Senhor, eu quero que a tua glória esteja dentro de mim. Tira tudo aquilo que está impedindo de eu ouvir. Porque como o Senhor Jesus veio, aí foi completa a glória mesmo. Né? Ele veio como Salvador. E cumpriu-se aquela promessa lá em Gênesis, que nasceria de uma mulher que tem um varão que esmagaria a cabeça da serpente para o inimigo. Então o Senhor tem desejo de esmagar a cabeça dos
os nossos inimigos. Ele tem esse desejo, mas ele precisa que nós tomemos uma posição. E a posição é essa, de ouvirmos a voz do Senhor e reconstruirmos o nosso templo. O templo que está vazio, aquilo que está faltando, nessa noite você peça. Cria um relacionamento com o Espírito Santo. Creia que o Senhor Jesus está aqui para te batizar, para te encher, para te fazer uma nova criatura, para te dar força, para te dar direção. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu fiquei pensando lá, vambora, ou vamos voltar, o Senhor falava no meu coração assim, filha, volta. E aí de repente Vanessa também falou, vamos voltar, e aquilo ardia. E sabe o que eu sentia? Os discípulos no caminho de Emaús, quando eles achavam que estava tudo perdido, o mestre estava ali do lado deles, e eles sentiam o coração arder, assim o Espírito Santo. Às vezes você está no caminho de Emaús, o caminho de Emaús fala de uma derrota, você está indo para um sentido contrário, mas Jesus está do teu lado, irmãos, manso e suave, e falando, não desista, reconstrua o teu templo, ainda é tempo, a volta do Senhor está aí, ó. Os sinais falam disso. Ah, mas há muito tempo fala de morte. Há muito tempo fala que dessas coisas e Jesus não vem. Nunca houve tanta tragédia como está vendo hoje em dia. Até as pessoas que não são servos estão assim amedrontadas. Vai haver alguma coisa? Está havendo já. Então, irmão, vamos nos preparar de verdade. Vamos nos conscientizar que não há mais tempo para ser um templozinho. Abra o teu coração e fala, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem separado para mim. Porque Deus tem obra com cada um de vocês diferenciada. É o corpo é isso. Cabeça, um vai ser mão, outro vai ser perna, mas eu digo, Senhor, a obra que você tem para mim, eu quero. Então, Senhor, eu quero. Então busque, irmão. Aleluia. Busca, porque o Senhor vai te dar. E essa é a palavra.